E hoje o Metrópolis entrevista Alessandro Molon, deputado pelo PSB, pelo Rio de Janeiro. Olá, deputado. Olá, Raquel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você e com aqueles que te assistem aqui no Metrópolis. Então, deputado, a PEC do voto impresso pode ser votada ainda essa semana, né? Deve ser quinta-feira, mais ou menos, mas ainda na Comissão Especial da Câmara. Enquanto isso, o presidente da República vem acusando o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de fraude na eleição de 2014 e até já ameaçou a realização das próprias eleições em 2022, caso não haja o tal voto impresso como ele quer. Essas intimidações são o quê, na sua opinião? São bravatas para tirar atenção do foco da CPI, que são as acusações de corrupção na compra de vacinas, ou de fato são uma ameaça de golpe ou de autogolpe, se ele ainda estiver no poder? Na minha opinião, trata-se da segunda hipótese, Raquel. Na minha opinião, trata-se de uma ameaça de golpe ou de autogolpe que ele já vem ensaiando desde que tomou posse da presidência da República. Bolsonaro nunca conseguiu esconder a atração dele por regimes autoritários. As pessoas que ele homenageia, as pessoas que são referências para ele, são, na verdade, pessoas autoritárias. E o grande paradigma de Bolsonaro, Trump, tentou também dar um golpe nos Estados Unidos, impedindo o reconhecimento do resultado eleitoral de sua derrota. E Trump também seguiu a mesma lógica, acusando a existência de fraudes que nunca foram provadas e que foram negadas pelos juízes eleitorais. Bolsonaro sabe que vai perder as próximas eleições. A maioria da população brasileira já não suporta mais o seu estilo, o seu jeito de governar e o seu governo. 2 em cada 3 brasileiros reprovam o jeito de Bolsonaro governar, o comportamento do presidente da República. Isso é muita coisa. Então, percebendo isso, ele já começa a procurar uma desculpa para evitar a entrega do poder e tenta, para isso, convocar para essa aventura irresponsável as Forças Armadas. O Congresso tende a rejeitar o voto impresso, as urnas eletrônicas brasileiras são confiáveis, não há nenhum caso de fraude comprovada usando as urnas, e o presidente da República, que alega ter havido fraude nas eleições de 2014 e de 2018, jamais conseguiu prová-las e foi eleito a sua vida inteira, inclusive para presidente da República, com essas urnas. Ora, para todas as eleições que ele ganhou, as urnas funcionaram. Só não vão funcionar agora naquela que ele sabe que vai perder? Evidentemente, é uma desculpa para tentar evitar a entrega do poder. O senhor chamou a atenção para uma comparação que se faz muito entre o presidente brasileiro e o ex-presidente americano Donald Trump. Só que Donald Trump ele não conseguiu cooptar as forças, né, de segurança e as forças armadas nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, como é que está essa adesão tanto das polícias quanto das Forças Armadas ao projeto, ao suposto projeto de golpe de Bolsonaro? Eu quero crer, Raquel, que não haverá apoio nas Forças Armadas por uma irresponsabilidade dessas. Embora eu tenha me preocupado com as últimas manifestações dos comandantes das Forças Armadas. Divulgaram uma nota inoportuna sobre a CPI da Covid no Senado, sobre o comportamento do presidente da CPI, que em momento algum generalizou as acusações a alguns membros das Forças Armadas. Ele não disse que são todos corruptos ou todos suspeitos. Ele, ao contrário, disse que o comportamento de uns poucos provavelmente envergonharia a maioria dos membros das Forças Armadas, que são pessoas sérias, pessoas honradas. Portanto, a manifestação do ministro da Defesa e dos comandantes das 3 forças, seguida da entrevista do comandante da Aeronáutica sobre a CPI da Covid, me trouxeram preocupações, me acenderam um sinal amarelo de que algo não vai bem no comando das Forças Armadas. Mas, honestamente, eu não creio que a alta cúpula das Forças Armadas, das 3 forças, tolerariam, ou permitiriam, concordariam com o ingresso dessas forças, que são instituições de Estado e não de governo, numa aventura irresponsável de um presidente desequilibrado. Além da PEC do voto impresso, também estão em discussão lá na Câmara
outras mudanças na legislação eleitoral, né, deputado? Entre elas está aquela que proíbe a divulgação de pesquisa na véspera do pleito e aquela que põe fim à obrigação dos candidatos de divulgar os seus bens, de atualizar os seus gastos com campanha, como ocorre hoje, né? Hoje a cada 72 horas, o candidato precisa atualizar o quanto tem gastado, o quanto gastou nas suas campanhas. Como é que o senhor vê essa reforma eleitoral no meio de uma CPI, no meio de uma pandemia, assim, às pressas e às vésperas das eleições majoritárias? Não é temerário? Eu acho temerário, eu vejo com grande preocupação, Raquel, porque, primeiro, o país não pode, a cada 2 anos, fazer uma reforma eleitoral. Não faz sentido isso. Nós fizemos uma reforma recentemente. As primeiras eleições realizadas sob a nova reforma foram as eleições de 2020, eleições municipais, com a vedação de coligação nas eleições proporcionais, por exemplo. Não faz sentido, a todo momento, você ir mudando as regras de acordo com as conveniências. Primeiro ponto. Segundo ponto, fazer uma mudança de centenas de artigos de uma hora para outra é algo também muito preocupante. E nesse ínterim, né, nesse meio, há o risco de grandes retrocessos. Por exemplo, a inexigibilidade de divulgação de bens dos candidatos. É inaceitável isso. A pessoa que vai entrar para a vida pública, ela tem uma vida pública. Então, ela precisa se expor, é preciso que o seu patrimônio seja conhecido para que ele possa ser controlado, para que a gente pare de ver maus exemplos de pessoas que entram na política para enriquecer, e enriquecem, infelizmente. Então, aí, os filhos do presidente da República, para não me deixar mentir, o senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais aqui em Brasília. Eu fico me perguntando como isso é possível. Eu posso te assegurar, Raquel, do salário de senador e do salário de deputado é impossível comprar uma mansão de 6 milhões de reais. E do salário de assessores? Bom, aí esse é o problema, né? Porque se essa foi a prática e continua sendo a prática, aí o céu é o limite, né? Quer dizer, não há limite para a arrecadação de recursos de forma ilícita. Então, eu diria que assim, a exigência de divulgação de bens, a exigência de atualização das informações sobre contas da campanha, eu acho que são medidas que não podem ser retiradas, exigências que não podem ser cassadas da legislação eleitoral. Então, eu vejo com muita preocupação, eu acho que não se altera regras eleitorais dessa forma, com essa pressa e num momento como esse. E a proibição da divulgação do resultado de pesquisas eleitorais? O eleitor não tem direito a se informar, a informação não é um direito garantido, inclusive na nossa Carta Magna? Esse é um tema difícil, Raquel. Assim, eu confesso a você que eu tenho dúvidas sobre quais regras poderiam ser adotadas que conseguissem equilibrar a liberdade de expressão, o direito à informação do eleitor, que eu acho que é um direito fundamental que deve ser protegido e preservado, com o impacto que a divulgação de pesquisas tem na formação da vontade do eleitor. Eu já fui candidato majoritário, eu já senti na pele o que significa uma pesquisa que, dentro da margem de erro, você sobe um ponto, desce um ponto, é impressionante. Os números têm uma força mágica nas próprias campanhas, no eleitorado, né? Então, que elas influenciam. A margem de erro, muitas vezes, pode ser utilizada por maus institutos para favorecer ou prejudicar candidaturas. Isso existe, infelizmente. Ao mesmo tempo, não basta proibir. Então, esse é um tema difícil e, justamente por isso, eu acho que ele mereceria um debate mais cuidadoso. A observância de regras de outros países, como é que grandes democracias funcionam, como é que elas tratam esse tema. É por isso que eu acho que, para a gente legislar bem, a gente não pode legislar com pressa. Não dá para aprovar leis boas correndo contra o relógio. Tem que aprovar isso agora, porque senão mês que vem já não dá mais, porque senão não entra para a próxima eleição. E acho que é preciso um pouco de tranquilidade, cuidado e responsabilidade para se aprovar leis que aperfeiçoem o funcionamento das nossas instituições e não o contrário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem pressionado os deputados para uma mudança radical no sistema eleitoral brasileiro. Ele vem dizendo por aí que o semipresidencialismo ou o parlamentarismo seriam uma espécie de resolução para as instabilidades políticas por que passa o Brasil. O senhor acha oportuno
a discussão desse tema no atual momento político, jurídico e sanitário do Brasil? Dizer se vai ser presidencialismo, se vai ser semipresidencialismo, se vai ser parlamentarismo. Essa é a hora para discutir o sistema eleitoral? Com absoluta certeza, não. E eu começo pela crise sanitária, Raquel. Primeiro, assim, o correto é que a Câmara e o Senado só estivessem votando matérias de fato urgentes e relacionadas à recuperação do país. Porque nesse sistema, não é apenas o povo que não consegue entrar no Congresso e ver o que está acontecendo, o que é um direito do povo brasileiro, porque é o povo que é afetado pelas decisões que são tomadas aqui dentro, né? Aqui dentro do Congresso. Né? Mas nós também, parlamentares, estamos tendo uma grande dificuldade de comunicação com os colegas. Quando você tem 400 deputados dentro do plenário, você consegue falar com as pessoas muito mais facilmente do que se você tiver que ligar para 400 pessoas. Telefonar para 300 colegas deputados para tentar convencê-los a favor ou contra uma matéria é praticamente impossível. Então, o funcionamento do Congresso ele está prejudicado. Por isso, nós não deveríamos votar matérias que, de fato, significassem mudanças importantes de coisas que não são urgentes para o enfrentamento dessa crise que o Brasil tem vivido. E, especialmente, essa questão de parlamentarismo ou semipresidencialismo, o Brasil já tomou essa decisão por 2 vezes, em 2 plebiscitos, um realizado em 1963, que tinha o objetivo de limitar os poderes de João Goulart, e o povo brasileiro derrotou o parlamentarismo, e novamente em 93, 30 anos depois, num plebiscito previsto pela Constituição Federal, que foi realizado, e também, mais uma vez, se escolheu o presidencialismo por 70% a 30%. De forma que, para se mudar o sistema de governo, não há outra saída, a meu ver, constitucional, a não ser um novo plebiscito. O Congresso não pode desfazer uma decisão tomada pelo povo diretamente. Se o Congresso quiser fazer uma nova consulta, deve fazer um novo plebiscito. E, evidentemente, isso não deve ser feito agora, há 1 ano das eleições. Isso é um tema para a próxima legislatura, né? Então, é inoportuno e é inconstitucional. Deputado Molon, o senhor foi um dos signatários do super pedido de impeachment que reuniu ali, unificou 23 denúncias contra o presidente da República numa só demanda e também uniu políticos de diversos tons, né? Políticos discordantes, até oposicionistas, todos numa única direção. A gente teve aí desde Kim Kataguiri até Gleisi Hoffmann, todos unidos numa única direção, que é o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que, depois de ignorar tantas outras petições, o presidente Arthur Lira vai mesmo dar tramitação a essa em particular? Lamentavelmente, até o momento, eu diria que não. O presidente da Câmara continua dizendo que não há condições para se avançar no impeachment. Eu me pergunto que condições são essas que o presidente da Câmara espera para fazer os pedidos andarem. Nós listamos, Raquel, 23 crimes de responsabilidade diferentes nesse super pedido de impeachment. Ele reúne 124 pedidos de impeachment anteriores, com organizações da sociedade civil, movimentos sociais, personalidades, e, como você disse bem, com políticos de todo o espectro ideológico, de centro, de direita, de esquerda. Portanto, não há razão para o presidente da Câmara ficar sentado em cima desses pedidos. Ele deveria decidir sobre eles, mesmo que fosse decidir contra. Porque, se ele decidisse contra, nós teríamos o direito de recorrer da decisão dele ao plenário da Câmara. Agora, quando ele decide não decidir, quando ele engaveta os pedidos e não toma uma decisão, nem o recurso nós podemos apresentar. Então, eu espero que o crescimento das manifestações da sociedade brasileira, que o aumento do apoio popular ao impeachment, o faça entender que ele não tem o direito de impedir o Congresso de tomar uma decisão sobre isso. E essa decisão não pode caber só a ele. Se ele é contra, que diga não e nos permita recorrer. Com tantos pedidos de impeachment na gaveta, o senhor falou em mais de 100, eu acredito que são mais de 120 pedidos de impeachment,
O Arthur Lira se tornou o homem mais poderoso da República, né? Como um dia já foi o ex-deputado Eduardo Cunha, hoje preso. Dizem que quem recebe, quem aceita, quem põe para tramitar um pedido de impeachment acaba matando a galinha dos ovos de ouro, né? Eu não sei, sinceramente, o que impede o presidente de tomar a decisão que lhe cabe. Os partidos do Centrão, do qual grupo político do qual faz parte o presidente Arthur Lira, estão na base do governo. Mas o presidente da Câmara não pode confundir a sua missão institucional, a confiança que recebeu do conjunto de deputados da Câmara, com os interesses do seu partido ou dos partidos que ele comanda. Deputado, com a distribuição das superemendas do orçamento, o superorçamento, né, a aliados políticos, dizem que Bolsonaro tem o Centrão nas mãos. Mas o Centrão tem o impeachment de Bolsonaro e os votos. Afinal de contas, quem está na mão de quem? Olha, Raquel, assim, honestamente, esse tema do orçamento secreto, na minha opinião, é o mais grave tema dos últimos anos. Primeiro, porque a expressão orçamento secreto é uma expressão contraditória em si. O orçamento público não pode ser secreto. Se o dinheiro é público, todos têm o direito de saber o que está sendo feito com ele. Então, isso é de uma gravidade. Ontem, um blog de um grande jornal mencionou que apenas o relator do orçamento, nesse ano o senador Márcio Bittar, tem uma planilha em seu poder, que fica na sua gaveta, que sabe o que aponta para onde estão indo os 17 bilhões de reais desse orçamento. É realmente assim uma coisa de uma gravidade. Qualquer escândalo de corrupção que se tenha visto fica no chinelo perto desse volume de recursos. Por quê? Porque são recursos administrados pelo relator, o que é uma excrescência, porque não cabe a um relator do orçamento executar o orçamento. A execução do orçamento cabe ao Poder Executivo. O Congresso aprova o orçamento e destina as verbas, e ali termina a função do orçamento. Ele vai passar depois a fiscalizar a execução. Mas não cabe a um relator autorizar a liberação de dinheiro, quanto mais de 17 bilhões, quanto mais através de ofícios que não vão para a internet, que não são públicos. São ofícios sancionados e entregues na mão do relator, e isso não existe. Eu espero que a ministra Rosa Weber, que está de posse de uma ação apresentada por 4 partidos, decida que esse orçamento secreto é inconstitucional, determine a publicação de toda a destinação do que já foi dado, de quem indicou o que para onde, a quanto custo, quanto custou cada trator que cada deputado indicou, cada senador indicou, e que proíba essa prática. Porque aí sim nós vamos ver o Congresso funcionar e votar em função das matérias e não em função das emendas. Eu acho que nesse jogo acaba todo mundo ficando um dependente do outro. Eu tenho para mim que o governo acabou entregando a execução do orçamento para o Congresso, o que é um sinal de fraqueza do governo, e o Congresso acaba tendo um controle muito grande e, ao mesmo tempo, atendendo ao governo naquilo que lhe interessa, aprovando matérias erradas, como essa MP da Eletrobras, que foi sancionada na terça-feira e que manteve o jabutis, as medidas incluídas ali erradamente, e não tirou isso, manteve, e tirou o que não deveria ter tirado, que eram garantias para o funcionamento da Eletrobras privatizada. Então, esse derrame de dinheiro público nas mãos dos parlamentares foi uma forma do governo federal comprar apoio no Congresso? Eu não tenho dúvida de que essa distribuição de recursos foi a responsável por construir, ou pelo menos cimentar, a base do governo na Câmara dos Deputados, pelo menos. E repare, Raquel, que em todas as votações o governo tem tido entre 300 e 330 votos. É uma votação que quase não se altera, independente do tema. 300, 330, 300, 330. É muito estranho, é raro. Eu nunca vi isso desse jeito aqui na Câmara. No Senado, eu não tenho acompanhado as votações, não tenho visto o placar, mas o Senado guarda um pouco mais de independência. Repare que, por essa razão, foi lá que foi instalada a CPI da Covid. Não foi por acaso que a CPI da Covid só foi criada no Senado. Eu tentei recolher assinaturas na Câmara e não consegui. Então, eu tenho
para mim, muita clareza de que, pelo menos a Câmara, ele está organizada em torno desse orçamento secreto, e isso é muito ruim para a democracia. E a gente vê que mesmo coberto de suspeitas de crime de responsabilidade, Bolsonaro continua sólido na cadeira presidencial e ainda ameaçando instituições sem qualquer punição. E os pedidos de impeachment continuam, como a gente falou, na gaveta do presidente da Câmara. E isso pode indicar compra de voto? Eu não tenho dúvida de que o governo federal, que o Poder Executivo, tem o desejo de ter esse controle sobre o parlamento. E eu não tenho dúvida de que cedeu na construção desse orçamento secreto para ter essa maioria. Eu espero, sinceramente, que a razão, que o bom senso prevaleça, que a ministra Rosa Weber acabe com essa prática e que os parlamentares não votem nas matérias em função de serem do governo ou serem da oposição. É preciso votar de acordo com a sua consciência, analisar as matérias. É muito importante a função que nos foi atribuída pelo povo brasileiro, Raquel. O povo brasileiro nos confiou o seu destino, a feitura de leis que vão determinar a vida das pessoas, quando as pessoas se aposentam, quais direitos elas têm, se vão ter educação ou não, se vão ter saúde ou não. Então, não se deve votar nessas matérias em função de estar na base do governo ou não, de ter emendas ou não, do governo liberar mais emendas para um ou para outro. Isso não é republicano, isso tem que acabar, e eu espero que acabe o quanto antes. Na semana passada, deputado, eu entrevistei o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ele me disse que as manifestações contra Bolsonaro não são manifestações orgânicas, que elas seriam puxadas por movimentos organizados ligados ao Partido dos Trabalhadores. O senhor concorda com isso? Não, sinceramente, eu não concordo. Eu acho que o fato dos partidos convocarem os seus militantes não quer dizer que as pessoas que estejam lá sejam todas militantes de partidos, né? Eu conheço várias pessoas que não são filiadas a partido algum e que quiseram ir, porque disseram, eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu país, né? E acho que essa é uma visão equivocada do ex-ministro, né? As pessoas estão indo para a rua espontaneamente. E irão também em setembro, né? Naturalmente que, às vezes, as pessoas ouvem o chamado daqueles com quem mais se identificam. É possível que algumas pessoas não tenham ido ainda para as ruas e vão nas manifestações da direita. Mas, de minha parte, não importa a cor do gato. Importa é que casse o rato. Pode ser a direita chamando, o centro, a esquerda. O importante é a gente fazer o que tem que fazer, que é tirar Bolsonaro para salvar o Brasil. Deputado, nos últimos dias a gente vem assistindo parece uma tempestade perfeita ou imperfeita, dependendo do lado que a gente está. A gente viu abertura de inquérito para investigar Jair Bolsonaro, que é da PF, por prevaricação. A gente viu denúncias de corrupção pulularem na CPI da Covid, em torno da compra de vacinas, denúncias sobre a participação do presidente da República em esquemas de rachadinha. Rachadinha não, eu faço sempre questão de lembrar. Peculato, roubo de dinheiro público. E também o crescimento que a gente falou aí das manifestações populares contra o presidente. Então, todas essas suspeitas, pergunto eu, serão apuradas de fato? Ou elas vão ficar sobrepostas, deputado? Um escândalo, né, em cima do outro. Como no looping aí, uma sequência de cortinas de fumaça até que chegue a eleição do ano que vem. Vai dar tempo de investigar tudo isso, de dar uma resposta à sociedade sobre todos esses escândalos que estão emergindo? Eu acho que, em parte, sim, uma parte, sim. A outra talvez não fique pronta a tempo das próximas eleições, Raquel, mas eu acho que essas coisas vão se somando. E acho que é mais ou menos como um copo em que vai pingando água até que chega uma hora que ele transborda, né? Quer dizer, são, de fato, muitos escândalos envolvendo o presidente da República e os seus filhos, a sua família, as suas pessoas mais próximas. E os escândalos depois vão se conectando, né? A gente vai vendo que, às vezes, figuras que participavam de um esquema aparecem em outro esquema, né? Então, isso começa, esse quebra-cabeça começa a ser montado. E, o que é mais importante, a máscara caiu, não é? O presidente da República hoje já não engana mais as pessoas. Teve muita gente que votou nele achando que ele representava o combate à corrupção. As pessoas agora entenderam que se trata do contrário, né? De combate à corrupção não tem nada, né? Justamente o contrário. Então, o que se percebe
é que esse somatório de inquéritos, investigações dos atos antidemocráticos, das fake news, da CPI da Covid, do peculato e assim por diante, essas coisas vão, cada uma avançando ao seu tempo. Mas chega uma hora em que as coisas vão ficando prontas, se conectam, e aí o copo transborda. Eu acho que esse momento vai chegar e nós vamos ver o presidente da República responder perante a justiça pelos crimes de que ele é acusado. Deputado Molon, o senhor é o líder da oposição na Câmara. O líder do governo na Câmara é o deputado Ricardo Barros, que foi citado na CPI da Covid como um dos responsáveis por um suposto mega esquema de corrupção na compra de vacinas. O envolvimento de Ricardo Barros nessas denúncias de corrupção afeta mesmo a base aliada do governo? E com isso, o apoio a Bolsonaro vai ficar mais caro? Sem dúvida, afeta. Na primeira semana após o escândalo, o governo estava desorganizado na Câmara dos Deputados, depois tentou se reencontrar, mas, sobretudo, a baixa moral da tropa do governo, né? A gente vê que os membros do governo não têm mais coragem de defender o presidente. Quando nós subimos à tribuna para atacar o presidente e mostrar que ele está envolvido em escândalos de corrupção, que as denúncias são graves, já não há aqueles que sobem para defender. Então, isso vai diminuindo a moral do campo do governo, da base do governo, né? Eles ainda têm os votos, eles ainda têm 300 a 330 votos, mas sofreram um baque. Eu percebo que o governo hoje está mais fraco e mais desorganizado do que estava um mês atrás, por exemplo, né? Resta saber o desenrolar dessas investigações. Hoje, por exemplo, saiu a notícia de que, nas trocas de mensagens, Dominguete mencionava o envolvimento direto do presidente da República na compra de vacinas. Isso pode ter desdobramentos, pode surgir novas denúncias, isso tudo vai enfraquecendo o governo e o presidente, nitidamente angustiado, nitidamente tenso nas últimas manifestações, mostra que sentiu o golpe e que, portanto, tem muito a temer. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, pelo que tudo indica, parece não ter pressa para dar andamento aos pedidos de impeachment, mas, por outro lado, ele tem imposto um ritmo até frenético, né, no andamento de pautas que lhe interessam, como é o caso da reforma eleitoral. Lira está aproveitando que os holofotes estão todos voltados para o Senado para poder, segundo a linguagem bolsonarista, passar a boiada? Infelizmente, na Câmara, a boiada está passando, Raquel. Se a gente der uma olhada para aquilo que foi aprovado recentemente, são muitos retrocessos. A Eletrobras, Raquel, é uma empresa, é a sexta empresa mais lucrativa do Brasil. Ela foi vendida, não foi vendida ainda, mas a MP que permite a sua venda estima a arrecadação com a privatização da Eletrobras de algo em torno de 60 bilhões. Muito bem, os jabutis incluídos na MP da privatização da Eletrobras foram estimados como tendo custo de 84 bilhões. Ou seja, o país vai gastar 24 bilhões para dar a Eletrobras. Vai arrecadar 60 e vai gastar 84. Seria mais ou menos como alguém gastar na reforma do seu apartamento para vender, gastar 1 milhão e depois vender o apartamento por 500 mil. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas é isso que o governo está fazendo. Agora, isso passou na Câmara. E, de fato, a atenção toda na CPI da Covid acaba deixando a Câmara numa espécie de penumbra em que a boiada está passando. O fim do licenciamento ambiental foi aprovado. Agora, essa semana, o presidente da Câmara quer apoiar o projeto de lei da regularização fundiária. Corre o risco de ser o PL da grilagem, porque pode ser que se legalize terras griladas, o que é um escândalo. Então, infelizmente, o ritmo da Câmara está muito acelerado. O presidente da Câmara mudou o regimento interno da Câmara, reduzindo o espaço da oposição e dificultando a nossa obstrução. Não é? E, depois de fazer tudo isso, está tocando ficha nas pautas que são, a nosso ver, péssimas para o país. Então, infelizmente, você tem razão, é preciso ficar com o olho na CPI da Covid no Senado, mas olhar para a Câmara, porque senão, na Câmara vai passar tudo que é ruim para o Brasil.
O PSB, que é o seu partido, teve duas adesões bem importantes, né, recentemente. O Flávio Dino e o Marcelo Freixo no Rio. Nenhum dos dois esconde o apreço que tem pelo ex-presidente Lula. Mas dentro do PSB, há lideranças que defendem que o partido integre a chamada terceira via. Para o senhor, qual é o caminho que o PSB deve seguir? Essa vai ser uma decisão que o PSB vai tomar no ano que vem. Quem está esperando uma decisão do PSB nesse ano, seja de apoio a Lula, seja de uma terceira via, vai se frustrar, porque nós estamos a um ano do começo do prazo eleitoral, né? Julho. Né? Portanto, em julho do ano que vem vão ser as convenções. Isso significa, Raquel, em política, uma eternidade. Um ano em política é uma eternidade. Hoje em dia, no Brasil, um mês já passou a ser longo prazo. Né? Imagina um ano. Né? Então, vai ser uma decisão tomada muito lá na frente. O ex-presidente Lula, ele congrega em torno de si muitas forças políticas. Uma boa parte do PSB defende a adesão a Lula e também uma forte intenção de voto. Hoje parece ser o principal adversário de Bolsonaro, inclusive aparecendo nas pesquisas à frente de Bolsonaro. Esse é um dos pontos que vai pesar. Por outro lado, o PSB havia se aproximado, durante as eleições de 2020, de Ciro Gomes e do PDT. Há uma parte do PSB que defende aliança com Ciro Gomes, por exemplo. Então, como nós estamos muito distantes, o PSB vai continuar observando o cenário, conversando com ambas as forças, conversando com quem defende uma outra terceira via também, mas decisão mesmo, eu só acredito que seja tomada em torno de junho, julho do ano que vem. Pelo que as pesquisas têm mostrado, parece que as eleições no Brasil estão seguindo, não sei se a gente não sabe se vai continuar, mas estão seguindo por aquele caminho radical das polarizações. Ou ele ou não ele, ou Lula ou Bolsonaro. E apesar de ser o franco favorito nas pesquisas, o ex-presidente Lula tem dito que está buscando um diálogo com o centro. Eu queria saber no que vão dar essas conversas de Lula com o centro. O senhor acredita que Lula pode ter um gesto nobre, retirar a sua candidatura em favor de uma frente ampla, né, mais contemporizadora, ou Lula, de fato, não vai abrir mão de voltar ao poder? Eu acho difícil, Raquel, que Lula abra mão de ser candidato. Sobretudo com um favoritismo tão claro nas eleições, eu, sinceramente, não o vejo, salvo engano, fazendo isso no ano que vem. Eu acho que as conversas de Lula com o centro tendem a ser para construir uma aliança em torno dele, com o centro apoiando. Né? A mesma coisa que Bolsonaro tentará fazer. Né? Naturalmente que, para ambos, quanto mais gente do centro estiver consigo, melhor, né? Para que o outro fique como o isolado, o extremista, e cada candidato vai querer se apresentar como tendo o maior número de partidos em torno de si, sem falar no que isso representa em termos de tempo de televisão para propaganda eleitoral. Né? Então, eu acredito que Lula vai continuar com esses gestos, eu acredito que a campanha que Lula vai fazer vai ser uma campanha muito moderada, muito equilibrada, justamente para atrair esses setores do centro, embora eu concorde com você que as eleições nossas tendem a ser muito polarizadas, de forma que eu acho que, pelo que eu sinto, no ano que vem, antes da pessoa saber o que você pensa, o que você defende, como candidato a deputado, a senador, vão perguntar com quem você está. Né? É como se fosse uma primeira pergunta. Você está com quem? Né? E aí, dependendo da sua resposta, dependendo do interlocutor, a pessoa vai adorar ou vai odiar. Mas acho que vai ser assim. Né? Acho que não vai ser muito uma eleição de razões, de argumentos, de reflexões. Acho que vai ser muito polarizada e muito emocional, muito sanguínea, digamos assim. Deputado Alessandro Molon, muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo disponibilizado aqui para a gente. Eu que agradeço, Raquel. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você e com quem te acompanha aqui no Metrópolis. Obrigada, deputado. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau.